Olá, seja bem-vindo a mais uma revisão da Lição dos Jovens. Hoje, terça-feira, 26 de agosto, a gente vai dar uma olhada em alguns mandamentos bem importantes, né? Que guiam nossa conexão com Deus e com os outros também. A nossa fonte hoje é lá de Êxodo 20. Vamos explorar o que significa usar o nome de Deus com respeito, a importância do sábado, honrar os pais e os princípios para ter relacionamentos saudáveis. Bom, vamos mergulhar nisso. E é fundamental a gente lembrar do contexto que a lição trouxe ontem, né? A fonte ressalta muito que Deus age primeiro, salvando a gente, e só depois ele convida para um compromisso. Então esses mandamentos vêm nesse cenário de salvação já dada, sabe? Não são barreiras, mas uma resposta de gratidão. É um relacionamento que parte da iniciativa de Deus mesmo. Excelente ponto de partida para a gente entender a natureza desses mandamentos. Então, vamos para o texto de hoje. Começando com Êxodo 20, versículo 7, o terceiro mandamento. Ele fala para não usar o nome de Deus em vão. O que isso realmente significa no dia a dia? Parece que vai além de só não xingar ou blasfemar, né? Exatamente. A expressão em vão, ela tem uma profundidade bem maior, sabe? Claro, inclui usar o nome de Deus de forma leviana, desrespeitosa, tipo em exclamações banais. Mas a fonte mostra que vai além disso. Abrange, por exemplo, usar o nome de Deus para validar uma promessa que você não vai cumprir. Tipo fazer um juramento falso em nome dele. Isso mesmo. Ou quebrar uma promessa feita em nome dele. Ou até, de forma mais sutil, representar Deus de um jeito falso, sabe? Agir de um modo que não condiz com o caráter que a gente diz seguir enquanto usa o nome dele. Entendi. Então não é só a palavra dita, mas a intenção, a verdade por trás. Precisamente. É uma questão de integridade. Se a reverência que a gente diz ter combina com a nossa conduta real. É um chamado para seriedade, para sinceridade nessa relação com Deus e quando falamos sobre Ele. Tá claro. Não é só sobre palavras, mas sobre a atitude e a verdade que elas carregam. Seguindo então, a gente chega no quarto mandamento, Êxodo 20, versículos 8 a 11, o sábado. E a fonte que a gente está usando destaca umas coisas interessantes. Primeiro, que era algo bem específico do povo de Israel, diferente das nações vizinhas. E segundo, o jeito que começa. Lembre-se e não faça. Qual a importância disso? Então, essa mudança do não pro lembre-se é bem significativa, né? Coloca o sábado não como uma simples proibição, mas como um convite ativo, um convite para memória, para reflexão, para santificação. É um ato positivo. E a fonte sugere que ele funciona como uma espécie de ponte. Uma ponte. Entre o que, exatamente? Entre as nossas responsabilidades com Deus, o que a gente pode chamar de eixo vertical, e as nossas responsabilidades com as outras pessoas, o eixo horizontal. Quando ordena parar o trabalho toda semana, o mandamento chama a pessoa a lembrar da criação de Deus, a reconhecer o poder dele, sabe? Fortalece esse vínculo com o divino. É um tempo para adoração, para relacionamento com ele. Certo, essa é a conexão vertical. E a horizontal, como funciona? Então, ao mesmo tempo, essa pausa no trabalho é uma proteção social muito forte. O texto é bem claro, inclui todo mundo. Chefe da família, filhos, servos, estrangeiros e até os animais. Êxodo 20, versículo 10. Garante um direito fundamental ao descanso para todos, evita a exploração e esgotamento. Para a época, isso era revolucionário, né? Estabelecer um ritmo semanal que reconhece a dignidade e a necessidade de descanso de todos, não importa a posição social. Então, o sábado sustenta tanto a devoção a Deus, pela lembrança da criação, quanto a justiça e o cuidado com o próximo, garantindo descanso. E essa singularidade dele no mundo antigo também marcava a identidade do povo de Israel, a aliança deles com Deus. Nossa, essa visão do sábado como direito social e memorial da criação é muito profunda mesmo. Estrutura o tempo de um jeito que beneficia a relação com Deus e a convivência humana. Agora, a fonte leva a gente para a segunda parte do Decálogo, né? Os mandamentos que focam mais nas relações entre as pessoas.
E começa com o quinto, Êxodo 20, versículo 12. E de novo uma ordem positiva. Honra a teu pai e a tua mãe. A fonte diz que isso é fundamental. Por que essa importância toda? Sim, a fonte enfatiza muito isso. A relação familiar é vista como a base da sociedade. Tem uma compreensão ali de que a saúde da comunidade maior depende da força e do respeito dentro da família. Sabe, colocar esse mandamento como o primeiro da segunda tábua, a que trata das relações humanas, sinaliza a importância crítica dele. É como dizer que a ordem social começa em casa. A desordem familiar é vista como causa de desordem social maior. E tem aquela promessa específica ligada a ele, né? Algo sobre viver mais tempo, prosperar. Exatamente. O versículo continua. Para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso dá um peso extra, né? Liga a obediência a uma bênção de estabilidade na terra prometida. E a fonte também conecta isso de forma bem pertinente com aquele texto de 1 João 4, versículos 20 e 21. Ajuda a gente a lembrar o ponto central dessa passagem de 1 João. Claro, a essência ali é um questionamento direto à hipocrisia, né? Como alguém pode dizer que ama a Deus que nunca viu se não consegue amar o irmão ou, no contexto aqui, os pais, a quem vê todo dia? O amor a Deus, que é invisível, tem que se mostrar de forma concreta no amor ao próximo, que é visível. E a relação mais próxima, especialmente no começo da vida, é com os pais. Entendi. Então, honrar pai e mãe não é só uma regra social, é uma demonstração real do nosso amor e respeito por Deus. É tipo campo de treinamento para todas as outras relações saudáveis. Faz todo sentido. A família como um espelho da sociedade e um teste da nossa fé. Depois desse mandamento positivo, a fonte nos guia para as proibições mais conhecidas, lá em Êxodo 20, versículos 13 a 16. São elas: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. São curtas e diretas, né? Sim, a clareza é total. São limites essenciais para proteger valores básicos que permitem a gente viver junto em paz e com justiça. Não matarás, protege a vida. Não cometerás adultério, guarda a santidade do casamento, da família. Não furtarás, defende o direito à propriedade, o fruto do trabalho. Não dirás falso testemunho, preserva a verdade, a justiça, a reputação. São princípios universais, ditos de forma clara, estabelecendo os limites básicos de respeito e confiança que qualquer sociedade precisa para funcionar. Proteção da vida, da família, da propriedade, da verdade, pilares mesmo. E aí chegamos no 10º e último mandamento, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A fonte destaca que esse é diferente porque foca no interior, nos desejos, nos pensamentos. Exato. E a posição dele no final não parece ser por acaso, é estratégica. A fonte interpreta ele quase como uma chave, sabe? Um diagnóstico da raiz dos problemas que os outros mandamentos trataram, especialmente os das relações humanas, do 5º ao 9º. A ideia é que a cobiça, esse desejo descontrolado, intenso por aquilo que é do outro, é muitas vezes o ponto de partida, a faísca para muitas das ações proibidas. O ponto de partida. Como assim na prática? Pensa nos exemplos. O adultério, proibido no 7º mandamento, raramente acontece sem um desejo cobiçoso antes pela pessoa que não é o cônjuge, né? O furto, 8º mandamento, nasce da cobiça pelas coisas do outro. O falso testemunho, 9º mandamento, pode ser motivado pela cobiça de levar vantagem, prejudicando o outro. Até o assassinato, 6º mandamento, em casos extremos, pode ter raiz na cobiça por poder, posição ou até pelo cônjuge de alguém. Entendi. Então, ao proibir a cobiça, o mandamento está tentando cortar o mal pela raiz antes mesmo de virar ação.
É exatamente essa leitura que a fonte traz. Esse mandamento vai fundo, na esfera interior, no coração, na mente, onde as intenções e os desejos nascem. Ele reconhece que as ações ruins lá fora geralmente começam com um pensamento, um desejo cultivado aqui dentro. Ao falar da cobiça, a lei de Deus mostra que se preocupa não só com o que a gente faz, mas com a fonte disso. Isso levanta uma questão importante sobre a profundidade dessa ética, né? Não basta regular atos, busca transformar o caráter, começando pelos desejos mais íntimos. É um chamado para vigiar e governar o nosso mundo interior. Isso realmente amarra tudo de uma forma bem coesa. A gente percorreu um caminho interessante hoje, né? Começamos com a reverência ao nome de Deus, a santificação do tempo com o sábado, vendo a dimensão vertical e horizontal dele. Depois vimos a importância da família, com a ordem de honrar pai e mãe. Aí, as regras claras de convivência, proteger vida, família, propriedade, verdade. E por fim, chegamos na raiz interna de muitos problemas, a cobiça. Pensando em tudo isso, qual seria a grande mensagem para quem quer aplicar esses princípios hoje? Acho que a mensagem central que sai dessa análise é um chamado para uma integridade completa, sabe? Holística. A orientação de Deus nesses mandamentos busca uma harmonia profunda entre o nosso interior, pensamentos, desejos, atitudes, e o nosso exterior, palavras, ações. A relação com Deus, marcada pelo respeito ao nome dele e pela lembrança do sábado, não é para ser algo isolado, só para certos momentos. Pelo contrário, essa relação vertical tem que transbordar, informar e transformar as nossas relações horizontais com as outras pessoas. E como essa transformação acontece na prática? Ela se manifesta na honra dentro da família, que é a base, no respeito total pela vida humana, pela integridade dos casamentos e famílias, pelo direito de propriedade, pela importância da verdade e da justiça. E, fundamentalmente, como o 10º mandamento lembra, essa integridade começa na mente, no coração. O controle da cobiça, direcionar bem os desejos, é chave. Então não é só seguir uma lista de pode e não pode, é um convite para cultivar um caráter que reflita esses valores divinos desde a origem mais profunda, buscando uma coerência em tudo na vida, pensar, sentir, falar e agir alinhado com esses princípios. A vida sob a orientação divina. Essa exploração dos mandamentos desde a reverência a Deus e o descanso sagrado, passando pela honra familiar, respeito mútuo, até chegar nesse desafio interno da cobiça, com certeza dá muito o que pensar. Fica aí o convite para reflexão, né? Ao considerar esses princípios, quais deles tocam mais forte ou apresentam um chamado específico para crescimento e aplicação no nosso dia a dia? Até amanhã no próximo estudo. Até mais.